Deus abençoe os irmãos. Estão todos alegres com Jesus? Amém. Então vamos aproveitar que nós estamos em pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, nós vamos começar do versículo 11. Capítulo 8, verso 11 até o verso 17. Eu creio que todos sabem onde fica Romanos, né? Romanos fica no Novo Testamento, depois do livro de Atos dos Apóstolos. Romanos, capítulo 8, versículo 11 ao 17. Diz assim: Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, nós somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas pelo Espírito mortificardes as obras da carne, do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebeste o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se sofremos junto, também seremos glorificados juntos. Amém? Fechamos nossos olhos por um momento. Amém. Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, nessa noite abençoada que o Senhor tem nos dado, e nós podermos estar mais uma vez nessa noite, nesse lugar, no Teu nome, crendo que a presença do Teu Espírito Santo está aqui conosco. O Senhor já tem dado testemunho através dos louvores que foram cantados. Amém, que o Senhor tem se movido no nosso meio, e eu te peço que neste momento, Senhor, o Senhor circuncida os meus lábios para falar a Tua palavra, os ouvidos dos Teus filhos para ouvir e os seus corações para receber. Eu sei que eu posso abrir a Bíblia, falar da Tua palavra, mas o único que pode trazer inspiração sobre ela é o Teu Espírito Santo. Ele é o único que pode fazer com que o povo compreenda o que o Senhor tem para nós nessa noite, nesse lugar. Essa é minha oração e meu agradecimento, no precioso nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Os irmãos podem sentar, irmãos? Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Nós vamos apresentar nossos irmãos que estão nos visitando nesta noite. Está conosco a nossa irmã Fátima, que está ali do lado do irmão Darabas. A Fátima, seja bem-vinda no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Também está conosco o Daniel, está sentadinho ali também, está nos visitando pela primeira vez. Amém. Está conosco o Josuel e a Letícia. Não é a primeira vez mais, né? Já é a terceira, né? Que eles estão aqui conosco, que vieram junto com o nosso irmão Roberto, né? O irmão Roberto também está conosco. E também lá atrás o Douglas e a Maristela e as suas crianças que estão nos visitando. Os irmãos estão felizes com a presença do nosso visitante? Os irmãos podem dar uma salva de palmas para Jesus? Amém. Graças a Deus que vocês todos se sintam à vontade na casa do Senhor. Também está conosco também, não vou dizer como visitantes, né? Somos companheiros há tantos anos, né? Na caminhada. Pastor Ayrton, né? A sua esposa, a irmã Eliane,
A Ellen, o Elias, que estava aqui batendo o carrom, né? E a sua esposa, a irmã Patrícia, e o Davizinho lá, meu xará, né? Tivemos um culto especial sexta-feira na cidade de Alvorada e nos reunimos lá, fomos abençoados, né, pastor Ayrton? E a bênção foi tão grande que os irmãos encararam ontem. Aquilo não foi chuva, né? Aquilo foi uma torneira que se abriu ontem lá, né? E aí em Canoas, minha mãe disse para mim assim, um pouquinho antes do culto: eu acho que hoje tu faz uma oração com nós aqui, né? Depois despede e vai embora. Acho que então fizer uma oração e depois eu vou embora. E daqui a pouco começou a chegar 1, 2, 3, 4. Daqui a pouquinho a casa encheu, né? Meu Deus do céu, que fé que essa gente tem. A chuva não impediu que os irmãos estivessem ali. E aquele culto de ontem foi um culto sobrenatural. Foi um culto fora do comum, né? Ontem parece que o Espírito Santo quebrou todas as etiquetas, né? Não seguimos aquele padrão formal, né? Eu tinha lido a Escritura para pregar e no meio da oração que eu estou orando para falar, o Espírito Santo falou comigo que eu passasse para o irmão João. Amém? O irmão João deu uma continuação do culto de sexta-feira sem estar presente no culto de sexta, né? O irmão Jorge tinha pregado na sexta-feira, o irmão João deu uma continuação, e Deus desceu um renovo grande ali no lugarzinho, né? Os irmãos se renovaram, amém, a glória de Deus, amém, teve liberdade, sim, de trabalhar nas vidas, né? Se a gente não para, se a gente continua, a gente entra da noite, né? Nós paramos, né? Amém. Se continuou, os irmãos continuam até a hora que Deus diria o amém, né? Então, e eu creio que a bênção foi tão grande que o resultado foi que o pastor Ayrton, a irmã Eliane, o irmão Elias, sua esposa, e a ela estão aqui, viajaram 240 quilômetros para a continuação, amém, do que Deus começou ali no Rio Grande do Sul, amém? Graças a Deus. A gente anda bastante assim, cansa um pouco, mas paga a pena, né? Amém? Quando a gente é abençoado por Deus, amém, com o que Deus está fazendo, amém? Nosso irmão Roberto também, né? Estive na casa do irmão Roberto esses dias, tivemos uma tarde abençoada ali de companheirismo, nos alegramos, rimos, choramos, né? Oramos, e foi tão especial a visita que eu fiz ali para o irmão Roberto, que eu já conhecia ele há algum tempinho, sempre perguntando do irmão Roberto para os irmãos, e deu certinho que o irmão Roberto ligou para o irmão Marino, e a gente marcou um dia, tivemos um bom momento de companheirismo. O irmão Roberto manifestou no coração o desejo de assistir aqui os cultos conosco, né? Amém? Vou usar essa expressão assim, né? Dar uma namorada, né, irmão Roberto? Amém? E eu sei que o irmão Roberto é um membro do corpo de Jesus Cristo. Né? Independente do tabernáculo que ele escolher para congregar, ele é um membro do corpo de Cristo. Segue sempre sendo nosso irmão, né? O irmão Roberto também canta, né? Cadê o Jefferson? O irmão Roberto canta. Mas aí, né? Sei que no próximo culto, o irmão já veio preparado também para apresentar o seu louvor, sua adoração a Deus aqui. E eu sei que nós seremos abençoados. O Roberto é um batalhador nessa mensagem, antigo nessa mensagem, passou por provas, está passando por provas, mas Deus tem lhe dado vitória. Amém. Se ele está aqui é porque Deus tem lhe dado vitória, né? Amém? Então, vamos sempre, quando nós orarmos, não se esqueça esse nome, ore pelo irmão Roberto e toda a sua família. Amém? Os irmãos estão felizes? Amém. Também apresentar, né, o nosso irmão Alexandre, a irmã Elisama e as meninas que a Sharon, a Alexandra, cadê a outra pequenininha? A Carol. Os irmãos eram lá do Rio Grande do Sul, moravam na cidade de Santa Rita, pertinho do pai, né? E o Espírito Santo moveu no coração deles que eles viessem para a cidade de Araranguá. Né? Hoje eu não tenho tempo para isso, mas talvez um dia o irmão Alexandre dê testemunho como que as coisas aconteceram, né? A casa que eles moravam, impossível de ser vendida, da noite podia vender a casa, né? E aí, o que estava no coração deles era de vir para a cidade de Araranguá
Deus confirmou nas mudanças, caminhão, tudo certinho. E aqui estão os irmãos agora residindo na cidade de Araranguá e congregando aqui nesse corpo local. Como eu disse, lá ou aqui, membros do corpo de Cristo, é só o lugar físico, né? Isso não muda quem nós somos. Então, amém, que os nossos irmãos sejam muito bem-vindos em nosso meio. Amém. E os irmãos dêem uma salva de palmas para Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Deixa eu só dar um tônus para os irmãos. Domingo que vem agora é a ceia do Senhor. Então, essa semana vocês orem, né? Se consagrem a Deus. Tenha tempo nesta semana para estar na presença do Senhor, como uma preparação também para a ceia do Senhor no domingo, né? Amém. Nós tínhamos nosso culto quarta-feira aqui, que era culto e oração. E aí, como era culto e oração, a gente fazia tudo muito rápido, né? No fim, a gente não tinha tempo nem para o culto e nem para a oração. O irmão Saulo foi pregar aqui e preocupado com a oração no primeiro culto, né? Foi rápido e acabou a pregação. Também não deu tempo de orar muito, porque o horário também já tinha passado. Então nós decidimos fazer assim. Amém. Terça-feira é o nosso culto de oração. Amém. Daí é oração, apenas oração. Né? Nós nos reunimos aqui das 8. Não se dá assim um horário para encerrar, né? A oração. Não, horário. Nós vamos orando conforme o Espírito Santo vai nos dirigindo. Amém. Nós começamos nessa terça agora a fazer oração. E quando os irmãos encerraram a oração, eu olhei no relógio, tinha passado 1h15, 1h20, os irmãos que estavam em oração perceberam que a gente nem percebeu, né? Passou muito rápido. A unção do Espírito Santo desceu, e nós somos abençoados. Então, terça-feira, oração. Né? Não tem pregação, é só a oração. Nem vamos filmar nada, vai ser aqui interno. Quem gosta de orar, quem precisa orar, terça-feira, uma boa oportunidade para você orar no coletivo. Tem aquele momento que você entra no teu quarto, em particular ora você e Deus, né? E no coletivo, nas terça-feiras, nós estaremos reunidos sempre para termos aqui nosso culto só de oração. E aí, quarta-feira, fica culto normal. Aí podemos ter os hinos, louvores, e a pregação não precisa ser aquela pregação atropelada, rápido, assim, né? Podemos ter mais tempo para que dessa inspiração o Espírito Santo possa falar conosco, né? Amém? Os irmãos estão felizes? Amém. Se a mocidade desejar, vocês podem conversar com alguém que abra as portas. Você pode ter vigília sábado que vem outra vez, né? Pode ser em outra casa, não tem problema. Pode alguém dizer, pode ser na minha casa, né? Vamos aproveitar que vocês estão nesse despertamento, né? De fazer vigília e oração. E eu creio que é uma boa coisa. Nessa idade é necessário realmente oração, vigília, ouvir a palavra, para poder resistir os dias maus, amém? Resistir às tentações, amém, do mundo, né? Amém? Então, se vocês desejarem, eu deixo em aberto sábado para vocês fazerem a vigília, amém? Eu tenho tentado falar para os irmãos outros assuntos, tenho meditado outros assuntos, mas eu creio que o Espírito Santo tem nos levado nós por uma direção, pelo caminho da Escritura, e eu não quero desobedecer a voz do Espírito Santo. Quando eu comecei no ministério, que a gente era jovem, era novo, o pastor Ayrton me conhece desde criança, né, pastor? Né? Deus que eu tinha talvez uns 3, 4, 5 anos. Então, quando eu comecei no ministério, no pastor Vigílio, eu comecei com 17 anos, e eu me lembro que a gente sempre tinha aquela preocupação de trazer uma boa pregação, uma grande pregação, e até que agradasse as pessoas, né? Aí o tempo vai passando, a idade vai chegando, o amadurecimento, e no ofício que Deus coloca a gente como ministro,
a gente passa a ter mais sensibilidade do Espírito Santo e a gente passa a pregar aquilo que é necessário a igreja ouvir, né? Não mais aquilo que agrade, aquilo que vai ser bonito, aquilo que vai ser florido, mas sim aquilo que realmente as pessoas estão precisando ouvir, não é verdade? E eu tenho falado bastante para os irmãos, o meu assunto tem sido esse, né? A coisa mais importante, nascer de novo, prosseguirmos na caminhada, sermos selados com o Espírito Santo, esse tem sido o tema principal. Por que eu digo isso para os irmãos? Porque Deus está nos levando, nós, a águas profundas da palavra, né? Águas profundas. Amém. Temos ouvido tantas coisas grandes da parte de Deus, né? Talvez até algumas coisas que eu vou falar hoje aqui, talvez os irmãos que estão visitando, talvez não compreendam muito o que eu vou falar, né? O casal lá atrás, talvez o irmão aqui, né? O irmão Daniel não compreenda muito, talvez a irmã Fátima, né? Não compreenda muito. Mas, como é que eu vou dizer? É como Jesus disse para o Pedro, né? Que tu não sabe agora, tu saberás depois, né? Coisa que a gente não compreende na hora, depois o Espírito Santo esclarece, né? E Deus está trazendo coisas grandes e firmes. E como nós já temos aprendido, que essas coisas grandes e firmes, essas revelações, biblicamente, isso tipifica vinho novo. Os irmãos sabem que o vinho novo, ele é um vinho, é uma bebida viva. Ele a fermenta, ele se move, não é verdade? E aí é necessário que os nossos odres estejam mudados, transformados, de odres velho para odres novo, né? O odre novo é aquele odre que tem aquela lubrificação natural, aquela gordura natural do couro. E a gente sabe que o óleo sempre tipifica o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo puder descer sobre esses odres velho, transformar em odres novo, nós estaremos prontos para recebermos o vinho, a revelação. Amém? Como disse Jesus, não se coloca vinho novo em odres velho. Aí as pessoas recebem um monte de revelação com a velha vida, daqui a pouquinho estoura o vaso, perde tanta pessoa quanto a revelação que recebeu. Então é necessário que Deus traga uma mudança de vida. Necessário termos as nossas vidas mudadas, transformadas, para que nós possamos receber este vinho novo que Deus tem nos enviado. Vocês creem assim? Amém. Quer ver? Eu vou dar um ponto de partida aqui, só para mostrar algo para os irmãos. Como eu disse, talvez alguns não vão compreender muito o que eu vou iniciar aqui, mas só para os irmãos compreender, eu quero chegar na parte principal. Vocês não têm pressa para ir para casa, né? Não. Então tá bom. Por exemplo, assim, nós temos um assunto que nós temos falado bastante aqui os últimos cultos. Temos falado bastante a respeito, amém, do selamento dos 144 mil. Não é verdade? Tantas pregações aqui com o quadro, mostramos sobre o período milenar. Mostramos aqui a respeito do período da terceira vinda de Cristo e todos os acontecimentos que vão acontecendo durante a terceira vinda, durante o milênio. E eu disse para os irmãos assim, que melhor do que saber sobre o milênio, melhor do que saber sobre a terceira vinda, melhor do que saber sobre o arrebatamento, é estar. Não adianta saber tudo, saber sobre arrebatamento e ficar para a tribulação, saber sobre milênio e não estar lá, ressuscitar só depois de 1000 anos, saber tudo de terceira vinda e não participar dessa terceira vinda. Sabemos essas coisas, mas o principal é estarmos lá. Amém? E eu creio que é para isso que Deus está nos preparando. Então, no culto retrasado aqui, o irmão Jorge estava pregando a mensagem e ele leu um parágrafo para os irmãos, eu vou ler aqui, da mensagem A Sempre Presente Água da Rocha. A base do assunto que eu quero colocar para o assunto aqui que quero falar
é que nós, a noiva gentia, a noiva de Jesus Cristo, a noiva gentia, ela está 100% envolvida no selamento dos 144 mil. Ela está envolvida nesse acontecimento. Não tem como fugir disso, tá? E aí, o Espírito Santo, através do irmão George, leu esses dois parágrafos aqui. O profeta dizia assim, ó: há sempre presente água na rocha, parágrafo 29, parágrafo 30, e diz assim: agora vocês entenderam? A igreja é tomada. Deus está tratando primeiro com a igreja, eras da igreja. Nós tomamos aquilo. Então a igreja é levada para a glória. Você crê que um dia nós seremos levados para a glória? Aí diz assim: então o Espírito Santo volta e encontra Israel como uma nação e traz para essa distância, quando as bodas estão acontecendo. Então, enquanto as bodas estão acontecendo no céu, amém, Deus está tratando com Israel através do ministério de Moisés e Elias. Aí diz assim: então os traz de volta novamente ao fim daquele tempo. No fim do período de tribulação, ele traz a noiva de volta. Ele diz assim: eu terei meu quadro negro e serei capaz de traçar isto e ensiná-lo. Quando vier o tempo, então o Senhor retorna com a noiva e Israel a vê. Lembra que o irmão George leu esse parágrafo aqui para nós? Amém. Então, nós retornamos com o Senhor Jesus Cristo, subimos no rapto, passamos 3 anos e meio na glória com o Senhor, na ceia das bodas, retornamos na terceira vinda, e quando nós retornamos na terceira vinda, o profeta falando da noiva de Jesus Cristo e diz: Israel a vê. Israel verá a noiva, porque a noiva está relacionado ao selamento dos 144 mil. Amém? Diz assim: agora, antes que possamos corretamente fixar isto, há uma grande lição que é um tropeço aos teólogos e muitos professores através da era. As pessoas da igreja de Cristo e aqueles que estão vindo para ouvir isto, que são as 70 semanas de Daniel, nós temos tido. Nós não podemos avançar mais em Apocalipse até unirmos a noiva e Israel juntos. Então, para quem tinha aquela ideia que Israel é a noiva de Jesus Cristo, não tinha esse encontro lá no selamento, aqui está a mensagem. Amém? Que não tinha como ensinar essas coisas sem que as pessoas compreendessem que não tem como separar a noiva gentia do povo de Israel. Os irmãos estão captando? Estão entendendo? Tá. Só ler uma escritura aqui, só para dar continuação aqui. No livro de Ruth, no capítulo 4, e no versículo 13, diz assim: bom, todos aqui sabem que Ruth tipifica... Quem é que Ruth tipifica? Pode falar mais alto aí? Mais gente sabe, pode falar isso, a noiva gentia. Ruth está representada a noiva gentia. Ruth era uma gentia. Noemi representava quem? Israel, a igreja judia. Ao mesmo tempo em que Boaz, um tipo de Cristo, parente redentor, que está redimindo a Noemi, no mesmo tempo em que Boaz está casando com a Ruth, nesse mesmo tempo também Noemi está sendo redimida. Um tipo da igreja. Nós estamos aqui prontos para o casamento. Amém? Amém? Se dá-se o rapto, vamos para a ceia das bodas. Enquanto estamos indo para a ceia das bodas, o Espírito Santo está retornando para redimir a Israel. Amém? Então, deixa eu ler aqui agora a escritura que eu quero ler. O livro de Ruth, capítulo 4, versículo 13, diz assim: assim Boaz tomou Ruth
e ela tornou-se sua esposa. E quando ele a possuiu, o Senhor lhe deu a concepção e ela deu à luz a um filho. A gente sabe que isso aqui no tipo está tipificando nós, a igreja gentia. Nós estamos aqui dando luz ao Senhor Jesus Cristo, através de o novo nascimento. O que é o novo nascimento? É você estar gerando uma nova vida. Amém? Uma nova vida. E essa nova vida é a vida de Cristo vindo a habitar em você. Então o que a noiva gentia ela faz? Ela está gerando a Jesus Cristo. Ou como o irmão Saulo pregou, nós estamos gerando o arrebatamento. Amém? Não é isso que Deus está nos preparando para o arrebatamento? Então, nós estamos aqui na expectativa, criando a atmosfera, gerando a Jesus Cristo no nosso ventre. Amém? Aleluia! Aí diz assim: e as mulheres disseram a Noemi: bendita seja o Senhor, que hoje não te deixou sem um remidor. Só para aqui explicar isso aqui para os irmãos, por que está dizendo que hoje não deixou de ser um remidor? Quando você chegar em casa e você quiser ler o livro todo de Ruth, você pode ler, e você vai ver que lá no início do livro de Ruth acontece isso aqui, que acontece lá no início. Amém? Ruth perdeu o marido, perdeu os filhos, está retornando para Belém. Amém? O tipo do povo judeu retornando para a Palestina. Amém. Logo a Ruth e a órfã vêm atrás da Noemi para ir com ela. E aí a Noemi disse assim, ó: volte, minhas filhas. Volte, porque eu não tenho outros filhos para dar para vocês como marido. Já sou velha. E mesmo se eu tivesse, vocês não iam esperar por ele, né? Por quê? Porque nos dias de Israel, falei aqui no culto para os irmãos, nos dias de Israel, os irmãos sabem que as mulheres não tinham essa autonomia que tem hoje, né? Hoje as mulheres trabalham, as mulheres têm vida própria, né? Vivem hoje vidas independentes. Naqueles dias funcionava assim: a mulher nascia, ela era 100% dependente do pai. Enquanto ela vivia, ela estava na dependência do seu pai. Quando ela casava, aquela dependência que era do pai passava a ser inteiramente do seu marido. Então ela dependia do marido todos os dias da sua vida. Quando o marido morria, aquela mulher dependia 100% de um filho homem. E se vocês lerem nas escrituras, vocês vão compreender por que aquelas mulheres sempre clamavam por ter um filho. Lembram, Ana? Gemendo, querendo um filho. Dá-me um filho, senão eu morro. Raquel, desesperada porque Lia teve filhos e ela não teve nenhum filho. E ela dá a serva para o Jacó, para dar um filho homem para ela. Por quê? Porque se o homem morresse, aquela mulher, ela era 100% dependente do filho homem. Por quê? Somente o filho homem podia herdar a herança do pai. Amém. Se não tivesse filho homem, não é como hoje, que a viúva era a dona da propriedade. Ela perdia. Ela só podia ser dona da propriedade se ela tivesse um filho homem. Então, o que a Noemi está dizendo? Eu não tenho como dar esse filho para vocês, volte. Mas depois que Boaz toma Ruth como esposa, aleluia, e eles têm o primeiro filho, então Ruth entrega esse filho para Noemi, e esse filho passa a ser o remidor dela. Vê que as mulheres disseram: agora Deus, o Senhor, te deu um remidor, agora tu tem um filho para te redimir, para tomar posse da tua herança. A gente sabe que esse filho é o Senhor Jesus Cristo, o filho da promessa. É esse que faz com que Israel retorne à possessão da concessão real da Palestina. Aleluia, vocês compreendem isso, irmãos? O Jesus que nós estamos gerando hoje aqui é esse mesmo Jesus que um dia
vai redimir a Israel outra vez, como cabeça das nações lá para o milênio. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Até aqui vocês entenderam? Bom, só ler mais um parágrafo aqui, na exposição das eras, na página 24. Olha como estamos conectados. Só quero trazer algo aqui para os irmãos. E quero chegar num ponto aqui que o Espírito Santo colocou no meu coração. Amém, que eu falasse. Olha o profeta falando a respeito, amém, desse evangelho retornando para Israel. Ele diz assim: o evangelho está pronto para voltar aos judeus. Vocês creem assim? Amém. Israel está se despertando. A figueira já deu novos brotos. Amém? Amém? Israel hoje é uma nação formada desde 48. Amém. Jesus disse: não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Israel está lá como uma nação, com um exército forte, com uma política forte, e ninguém mais quer fazer frente a Israel. Israel já se destacou no mundo. Por quê? Porque o tempo dos gentios está encerrando. Assim como Deus cegou o povo de Israel para que o evangelho viesse para nós gentios, nós estamos aqui na finalização, na última era da igreja, na era de Laodiceia. E qual é a característica dessa era? Uma igreja cega, nua e miserável. Por que essa era está cega? Esta era também está sendo cegada para que eles também rejeitem o Cristo deles. Qual Jesus? Não o Jesus da história. Jesus da história, todo mundo gosta de Jesus da história. O espírita, o católico, o umbandista, todo mundo. Mas o Cristo que eles estão rejeitando é o Cristo palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. É esse Cristo que estão rejeitando, eles estão sendo cegados para rejeitar o seu Cristo. Por quê? Porque o tempo dos gentios está terminando, ou a plenitude dos gentios está terminando, e o evangelho está prestes a retornar para os judeus. Você compreende isso? Aí o profeta disse assim, aleluia, diz, o evangelho está pronto para voltar aos judeus. Se eu pudesse apenas lhes dizer algo que está para acontecer bem nesse nosso dia, esta grande coisa que está para acontecer conduzirá para Apocalipse 11, que apanhará aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, levando o evangelho de volta aos judeus. Estamos prontos para isto. Tudo está em ordem. Assim como os judeus trouxeram a mensagem para os gentios, da mesma forma os gentios levarão exatamente de volta aos judeus, e o rapto se dará. Vê? Como nós, aqui a noiva gentia, estamos conectados ao selamento dos 144 mil. Amém? Amém? Estamos conectados. Assim como os judeus trouxeram, nós levaremos de volta para eles depois do período da tribulação. Vocês estão felizes? Amém. Amém. Então vamos lá, o ponto que eu quero colocar para vocês. Você não pode dar aquilo que você não tem. Os irmãos compreendem isso? Você não pode dar o Espírito Santo se você não tem. Então o pensamento, antes de nós levarmos o Espírito Santo aos 144 mil, deveria haver uma preocupação de nós recebermos o selo do Espírito Santo. Aleluia! Amém. Não esperar que as coisas aconteçam num passe de mágica e que tu é arrebatado e do nada tu é mudado. Irmão, tu tem que estar mudado para ser arrebatado. Aleluia. E se morrer na condição que está, ressuscita na condição que está. É verdade. Então o pensamento,
Estamos conectados ao selamento deles? Estamos. A noiva gentil está 100% conectada com isso. Mas não te esqueça, antes de você levar o Espírito Santo para eles, primeiro você precisa ser selado com o Espírito Santo. Amém, Jesus? Aleluia! Sem o Espírito Santo, você não pode ser raptado. Ninguém sobe no arrebatamento sem o Espírito Santo. E se partir, ninguém ressuscita na primeira ressurreição sem o Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não é, como eu falei no outro culto aqui, chegar ao novo Espírito, ter o Espírito mudado, transformado. Pastor, eu não tenho mais desejo de cobiçar, eu não tenho mais desejo de beber, eu não tenho mais desejo de fumar. Amém, isso é muito bom. Meus pensamentos são limpos, pastor, graças a Deus. Isto é, Deus te dando um novo espírito. Paramos por aí? Não, temos que prosseguir até o selo do Espírito Santo. E aí voltamos a São Mateus capítulo 25, que acontece com as virgens nécias e com as virgens prudentes. As virgens prudentes chegam ao novo espírito e as nécias também, mas as prudentes elas não param no novo espírito. Elas têm uma luz nas suas lamparinas, mas elas vão atrás e enchem as suas vasilhas do azeite. Porque ela sabe que quando chega no tempo de trevas, que é o tempo que nós estamos vivendo, ela precisa de combustível. Como falamos em outros cultos, ela sabe que ela precisa alimentar o poder do Espírito Santo, que esse poder do Espírito Santo que ela está alimentando hoje é o mesmo poder que levará ela ao encontro de Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Que o mesmo camelo que a Rebeca deu de beber é o mesmo camelo que levou ela até o encontro de Isaac. Irmão, não te preocupa. É claro que as nécias estão ao redor. Está junto. Se alguém não tem desejo, se alguém não tem interesse, se alguém quer ficar para trás, não fico pensando, só eu, porque só eu. Irmão, se tu é a Rebeca, faça a tua parte. Alimente o poder do Espírito Santo. É claro que muitos foram na carona. As servas da Rebeca foram na carona. Não deram um gole de água para os camelos, foram na carona. A diferença é que quando chegou na hora de entrar para a tenda com Isaac, Rebeca entrou para a tenda e a serva ficaram lá de fora. Não acontece em São Mateus capítulo 25? À meia-noite ouviu-se um clamor. Eis aí o noivo, se ele encontra. O que é isso? Alarido. O Senhor descerá do céu com alarido. Primeira parte do arrebatamento. Quando acontece alarido, desperta. Tanto as virginésias quanto as prudentes. Só que quando tem esse despertamento e chega na hora de elas entrarem, o que elas percebem? Elas percebem que elas perderam tempo, não tiveram azeite o suficiente. E outra coisa, irmão, sabe o que as pessoas pensam? As pessoas pensam assim, Deus é rico em misericórdia. E é rico em misericórdia mesmo. Deus é bom, muito bom. Mas, irmão, Deus tem o tempo determinado para tudo. Um dia isso que estamos pregando será realidade. E não Deus vai me dar um tempo para me esperar. Deus não espera. Deus espera dentro do tempo da longanimidade que Ele dá. Amém, Jesus? Digamos que Deus diga para mim assim, Davi, tu tem 10 anos para te alinhar. Irmão, Deus vai me dar 10 anos. Nesses 10 anos eu posso me tornar a pior criatura. Ele vai sempre me dar oportunidade. Mas quando chegar lá no final, fechou os 10 anos, Deus diz, pronto, encerrou. Encerrou. Um Deus tão grande de amor pode mudar esse amor em juízo e justiça, né? De um minuto para o outro. E dizer, pronto, encerrou. É o que acontece com a virginésia. Acabou, encerrou. Vocês continuam felizes? Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ler um outro parágrafo aqui. Importante esse parágrafo aqui do primeiro selo.
Aleluia. Glória a Deus. Olha só, irmãos. Parágrafo 124 do primeiro selo. Olha o que o profeta fala aqui. Isso aqui vocês já sabem. Na verdade, eu estou repassando, né? Diz assim, o irmão Saulo está pregando sobre isso. Amém? Está muito bom o que o irmão Saulo está trazendo. Enoque tipifica quem? Hã? Eu gostaria que mais gente falasse, né? Enoque tipifica quem? A noiva, né? Enoque, o sétimo depois de Adão. A sétima era. Enoque é arrebatado vivo sem experimentar a morte. Né? Enoque tipifica a noiva. Enoque. Noé passou pelo período da tribulação e sofreu, tornou-se bêbado e morreu. Mas Enoque andou diante de Deus por 500 anos e teve um testemunho de que agradara a Deus com fé de arrebatamento e simplesmente começou a caminhar e subiu pelo céu e foi para o lar sem mesmo provar a morte. Nunca morreu de modo algum. Então nós temos aqui Enoque, o tipo da noiva. Amém. Que, como o irmão Saulo pregou aqui, andou com Deus, né? E eu vi que através da pregação do irmão Saulo, o Espírito Santo despertando os irmãos a como andar com Deus. Aleluia. O que é andar com Deus, né? Amém, Jesus? Amém. Como que no capítulo 17 de Gênesis, né? 17 está relacionada à redenção. No capítulo 17, depois que Abraão se separou do Ló, Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ali Deus convidando mais uma vez o homem para caminhar com ele. Aleluia. Nós temos Noé, o tipo da igreja que passa pelo período da tribulação. Sai do velho mundo para o novo mundo. Dilúvio, tipo da tribulação. Daí diz assim, esse é um tipo de nós. Os que ficarmos vivos não precederemos ou impediremos esse mesmo tipo de pessoas que estão adormecidos, que adormeceram por causa da idade humana, no estado de idade humana. Eles morreram lá atrás, mas não estão mortos, estão dormindo. Amém? Estão adormecidos, não mortos. E a única coisa que se necessita é o noivo acordá-la, sim. E nós que ficarmos vivos não impediremos aqueles que já adormeceram, porque a trombeta de Deus soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, então nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nos ares, a encontrar o Senhor nos ares. E os outros mortos não viverão por 1000 anos. Aí está, eles passaram pelo período da tribulação. O que foi isto? Como Enoque, você sabe? Noé observava Enoque. Que coisa, né? Noé ficava observando Enoque. Por quê? Enoque era um tipo para Noé. Amém. Noé sabia que no momento que Enoque fosse raptado, o tempo do juízo tinha chegado. Depois do arrebatamento, nós entramos o quê? No juízo da tribulação. Noé sabia que quando Enoque subisse, Enoque era o tipo. Então, imagina que Noé prega uma tábua da arca e dá uma olhadinha para ver o que o Enoque estava fazendo. O que será que eles estão crendo agora? Que tipo de coisa que eles estão pregando agora? O que eles estão inventando agora? Prega uma madeira e dá uma observada. O que será que essa gente agora estão crendo? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aí o irmão Saulo falou algo também muito tremendo, né? Vou ter que repetir isso, isso é bom. Aleluia! Que Noé estava preparando, irmão. Ele estava preparando um transporte, um lugar, um instrumento que
que prendia ele nesse mundo. Ele queria sair desse mundo velho para o mundo novo, mas era algo que fazia com que ele permanecesse aqui no mundo. Então a arca estava enraizando ele nesse mundo. Enoque, por sua vez, estava construindo a pirâmide, e pirâmide é algo que está subindo, né? Aleluia. Estão vendo? Ela vai subindo. Não era algo que prendia ele nesse mundo. O que ele estava construindo a pirâmide era a subida, caminhando com Deus. Como é que é a caminhada com Deus? Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, Espírito Santo, a pedra de coroa, arrebatamento. Ele estava subindo. Amém? Você voltou compreendendo, irmãos? Estão entendendo? Tá simples de compreender? Amém? Então, aleluia. Noé pregava uma madeira e observava para ver o que o Enoque estava fazendo. Enquanto isso, Enoque estava construindo a pirâmide. Amém? O que você está construindo? Pirâmide de Deus. Você está crescendo a cada dia. Fé, virtude, temperança, conhecimento, paciência, piedade, amor fraternal. Estamos subindo. Aleluia. Não estamos construindo nada para ficarmos presos a esse mundo. Amém, Jesus? Não estamos formando uma grande organização, uma grande denominação, um grande prédio bonito. Não queremos nada que nos prenda aqui. Estamos formando um edifício espiritual que está nos elevando à estatura de um varão perfeito, à estatura completa de Cristo. Aleluia! As 7 virtudes do Cordeiro em nós. Aleluia! Quando as 7 virtudes do Cordeiro está na vida do crente, aí eu volto àquela pregação de domingo retrasado. É quando a pomba do Espírito Santo pode descer sobre ele, porque ele tem uma natureza de acordo com o Espírito Santo, para que Deus desça e possa habitar ali. Amém, Jesus? Aleluia! Vamos lá, eu quero entrar numa outra parte aqui. Vai, irmãos, me suporte um pouquinho, não tenham pressa, tá? Aleluia, eu nunca tinha pensado nesse ponto aqui. Quero falar aqui para os irmãos. Aleluia. Os irmãos notaram, irmãos, os irmãos que conhecem a mensagem, que lê a mensagem, eu espero que os irmãos leiam, né? Amém. O Espírito Santo aconselhou aqui toda a igreja, né? Que lesse a mensagem de dores de parto. E quem não lê, que escutasse dores de parto, né? E todos que obedeceram me deram testemunho de bênção, né? Sabe que não são todos que obedecem, né? São a minoria, né? Bem, as pessoas, é o pastor falando, e não é o pastor, é o Espírito Santo, amém, aconselhando, né? O Espírito Santo divertindo, né? A pessoa quer razoar, contra razão, não tem problema, né? Eu só posso entregar o recado. Amém. Quem lê a mensagem sabe que o profeta, quando pregava a respeito da pirâmide, a estatura de varão perfeito, ele não gostava muito de se referir a isto, porque ele tinha medo que as pessoas se inclinassem para essas astrologias e coisas assim de pirâmide. Então, ele era cauteloso nesse assunto. Tá. Agora, deixa eu só falar uma coisa, só para ficar claro aqui, para quem não sabe. Amém. Irmãos, pense comigo aqui, preste atenção que eu vou falar aqui. Isso para ajudar os irmãos. Aleluia. Vocês podem falsificar R$3? Não. Por quê? Porque não existe o R$3 verdadeiro, né? E R$2 tu pode falsificar? Sim. Por quê? Então, se o diabo tem uma personificação de uma falsa pirâmide, é porque dentro do plano de Deus existe a verdadeira. Não existe a falsa astrologia, zodíacos e coisas assim. Por quê? Porque Deus tem a verdadeira. Se você ler o livro de Jó, você vai ver que a Bíblia que o Jó lia era a primeira Bíblia que foi escrita, que foi os astros estão no céu. Fala sobre a ursa maior, sobre isso e sobre aquilo, sobre o 7 estrelas. Era a pregação de Jó. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus nasceu, o mundo estava vivendo, o universo estava vivendo o ciclo da Virgem.
Por quê? Porque ele estava vindo através de uma virgem. Você sabe que ciclo nós estamos vivendo hoje? Nós estamos no ciclo do leão. Amém, Jesus? No ciclo da subida. Jesus retornando como leão na tribo de Judá. Amém? Vamos lá. Aleluia. Aí o profeta fala, amém, de 3 pirâmides. Eu quero colocar, fixar isso aqui para os irmãos. E fala 3 vezes da pirâmide. Ele diz assim, falando sobre o sonho do irmão John Jackson, ele diz assim, ele disse, então você recolheu algo no ar, algo como uma ferramenta, ou alavanca, não foi assim, irmão? Algo como isto, uma ferramenta bem aguda. Ele disse, como você fez isto? Eu não sei. Ele disse, você golpeou o cume da montanha, e desgastou ao redor e separou a parte de cima dela, e era na forma de uma pirâmide. Aí o profeta, amém, mostra a visão do irmão Junior Jackson, que quando ele teve a visão, amém, que ele golpeou aquela pedra ali de granito, que ele trouxe a revelação do que estava escrito, aquilo estava na forma de uma pirâmide, amém? Ele diz assim, e ele disse, debaixo daquilo havia uma pedra branca de granito, você disse o sol e a luz nunca havia brilhado sobre aquilo antes. E olhei e observei. O profeta disse assim, isso foi um pouquinho antes de nós pregarmos a respeito da estatura de varão perfeito. Aí o profeta, na mensagem de Santo João Perfeito, ele diz assim, deixa eu ver o parágrafo aqui, parágrafo 73. Aí o profeta depois prega a respeito da pirâmide, a estatura de varão perfeito, e diz assim, a palavra é mais segura que as visões. Se a visão não fala segundo a palavra, então está mal. A palavra é primeiro, porque a palavra é Deus. Então vemos que ele é onipresente. Ele falou a visão e aqui a cumpriu no Canadá, amém? Ele é onipresente. Então primeiro teve a visão, mas daí a palavra vem para confirmar a visão. Você pode ter qualquer tipo de visão, revelação, profecia, se aquilo não estiver de acordo com as escrituras, aquilo não é de Deus. Então primeiro vem a visão, onde o Jackson é a visão da pirâmide. Depois vem a palavra, o profeta então prega a mensagem, a estatura de varão perfeito. Ele diz assim, em primeiro lugar, você tem que ser renascido, e logo terá fé, e crerá na palavra. Enquanto não houver renascido, estará discutindo com a palavra. O profeta fala, depois de nascer, então produz a fé, e começa a subida da pirâmide, um crescimento. Vocês não estão compreendendo? Aleluia. Não perca o foco aqui, viu, irmãos? Preste atenção aqui na palavra, tá? Aleluia. Deixa eu ler mais um parágrafo aqui. Perguntas e respostas sobre os selos. Na perguntas e respostas sobre os selos, aqui na pergunta 16, parágrafo 200, fizeram uma pergunta assim para o profeta. O que aconteceu aos crentes nascidos de novo, que estão em várias denominações, mas não na noiva de Cristo? O que acontece a eles? Fizeram essa pergunta para o profeta. Aí o profeta mostra aqui que parte deles vão ser martirizados, e parte deles passa pela tribulação e chega no outro lado, e eles aparecem depois de 1000 anos do outro lado, lá na última ressurreição,
E eles são separados como ovelhas, né? São separados como ovelhas, amém, separando a ovelha dos bodes, amém, para receberem lá a salvação, né? Então o que acontece, irmão? Deixa eu só dizer isso aqui para vocês, amém. As virgens nécias, elas nascem de novo, elas chegam a esse novo nascimento. Os irmãos, prestem atenção aqui, tá? O Espírito Santo está aqui. Tá. Amém. As virgens nécias, elas nascem de novo. Elas nascem de novo e o novo nascimento produz fé. Só que as virgens nécias, elas não seguem crescendo. Acrescentai a vossa fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade. Elas não seguem crescendo. Elas ficam no novo nascimento e elas se acomodam no novo nascimento. Compreende isso? Se acomodam com o novo nascimento. Essa é a diferença. Ela se acomoda. Amém? Vocês estão felizes? Amém. Vamos lá. Amém. Quando o profeta teve a visão, quando aconteceu a visão, o profeta disse assim, olha só, na mensagem Shalom, parágrafo 25, ele diz assim: agora, alguns, faz uns 3 anos, fará agora que onde eu moro na minha igreja, no local onde moro, o Espírito Santo falou comigo e disse, vá para Tucson e tem uma coisa esperando, fique nesta plataforma. E contei a todos vocês, assim diz o Senhor, alguma coisa está para acontecer. Provavelmente tem centenas de pessoas sentadas aqui que sabem, eu só contei-lhes o que vi. A mensagem está em fita. Que horas são, senhores? Vi uma constelação de anjos, como uma pirâmide que desceu logo ao norte de Tucson. Estou paradinho aqui de novo. Amém. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Amém. Capte a palavra. Primeiro, a visão do irmão Junior Jackson sobre a pirâmide. Depois o profeta vem, prega sobre a pirâmide, a estatua de João perfeito. Depois, 7 anjos descem como a pirâmide no Monte Porto Sol, trazendo a revelação de 7 selos. Vê? Acontece 3 testemunhos da palavra, amém, do que Deus estava fazendo. Os irmãos compreendem isso? Amém. Primeira visão, pirâmide. Depois a descida dos 7 anjos, também em forma de pirâmide, né? Então, quando você olha para a pirâmide ali, eu ia desenhar no quadro, mas eu vou deixar para outra ocasião. Os irmãos olham aqui para o quadro aqui com S. Esta pirâmide aqui, irmão, está relacionado às eras da igreja. Essa parte baixa ali está relacionada à era da igreja. Aí o profeta vem, prega as eras da igreja, mostra cada era com o mensageiro, como está ali, Paulo, Irineu, Martim, Columbo, Lutero, Wesley, Brana. Ali está os mensageiros, ali está as eras, cada virtude que vem em cada era. Quando encerra as eras lá na era de Laodiceia, nós temos lá a última virtude, o amor fraternal, amor entre irmãos. Logo em cima nós temos a pedra de coroa. A pedra de coroa é a revelação da palavra, a abertura dos 7 selos, a descida dos 7 anjos. Estão compreendendo? Amém. Vamos lá de novo. A parte de baixo da pirâmide está representando as 7 eras da igreja, com os mensageiros, com as virtudes que elas trazem. Quando encerra a era de Laodiceia, ela está pronta para a descida dos 7 selos. Agora, a parte que eu quero que os irmãos prestem atenção, que era a parte que eu queria chegar aqui, é que quando chega, irmãos, quando chega nesse ponto ali, ó, que acaba a era da igreja, antes de descer a pedra de coroa, nós temos aquele espaço ali no meio. E aquele espaço ali no meio é o quê? Os irmãos estão olhando para cá? Entre as eras da igreja e a pedra de coroa, o que nós temos ali? O Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo. A pedra de coroa não poderia descer sem que primeiro Deus trouxesse o Espírito Santo.
Os irmãos compreendem isso, irmão? Aleluia. Não poderia descer a revelação da palavra sem que primeiro aquele intervalo ali do Espírito Santo não aparecesse. E aí, aleluia, e aí, irmãos, que a gente compreende algumas coisas. O que a gente compreende? Que quando o profeta terminou de pregar as 7 eras da igreja, e aí o profeta ia pregar os 7 selos. Mas antes de pregar os 7 selos, o que foi que ele pregou? Entre as eras e os selos. Intervalo. Ou uma brecha. Quem é que já leu a mensagem da brecha aqui? Quem já leu a mensagem da brecha? Os irmãos que leram a mensagem da brecha, me diga uma coisa para mim. Qual foi o assunto principal da brecha que o profeta pregou? Eu não vou ler aqui porque a hora já está passando ali, mas vamos lá. Vamos forçar a mente espiritual. O profeta tinha pregado as eras, trouxe todas as eras. O Espírito Santo estava pronto para trazer a pedra de coroa, a revelação, a plenitude da palavra. Deus estava pronto para trazer aquilo que é perfeito. O que é perfeito? A interpretação correta da palavra. Paulo diz, quando vier o que é perfeito. O que é perfeito? Quando Deus interpretasse a sua palavra corretamente para nós. Mas antes de vir o que era perfeito, quando encerra as eras da igreja, ele prega a brecha. E o assunto principal da mensagem a brecha é quando ele prega a respeito do selo do Espírito Santo. Não foi isso que ele pregou? Só ler aqui uns 2, 3 parágrafos sobre isso. Aleluia. Deus está aqui, você crê assim, irmão? Amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Só ler aqui uma partezinha para vocês aqui. Parágrafo 66. Da brecha entre as eras e o selo. Olha o assunto principal que o profeta me prega para os irmãos aqui. 66. Olha, ele lê a escritura. Ele ia falar sobre os selos, e está preparando para falar sobre os selos, e ele diz assim, ele lê a escritura de Efésios capítulo 1, versículo 13, e diz assim, quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Estão vendo? Aí ele começa a pregar. Ele diz assim, agora, enquanto temos as escrituras abertas, vejam o Espírito Santo aqui, ele mesmo é um selo. Então, antes de ele trazer os 7 selos, ele começa a mostrar que o Espírito Santo próprio é um selo. E a gente sabe que os 7 selos é a revelação completa da palavra. Amém. Os 7 selos traz Jesus. Aleluia. Os 7 selos é o que prepara a noiva para o arrebatamento. Amém. Mas ele está mostrando que antes disso acontecer, o próprio Espírito Santo em nós tinha que ser um selo. Os irmãos compreendem isso, irmão? Amém. Por que eu estou falando sobre o Espírito Santo, sobre ser selado, sobre nascer de novo? Aleluia. Ele mesmo é um selo. O Espírito Santo é um selo. Um selo significa o quê? Uma obra concluída. Aleluia. Uma irmã disse para mim hoje assim, pastor, falta tanta coisa em mim ainda. Aí eu digo, irmã, sabe por que falta tanta coisa em nós? Porque tem uma placa escrita em nós assim, estamos em obras. Deus está trabalhando em nós. Aleluia. Falta algumas coisas, Deus está trabalhando. Amém? Mas vai chegar a hora que Deus conclui essa obra. Quando é que ele conclui a obra? Quando você é selado com o Espírito Santo. Amém? Quando você se batiza nas águas no nome do Senhor Jesus Cristo, você está dando testemunho para Deus que você creu. Quando Deus te sela com o Espírito Santo, Ele está dando testemunho que Ele tem te recebido. Os irmãos entendem? A obra concluída? Batismo nas águas, ponto de partida.
selo do Espírito Santo, ponto de chegada. Então agora é Deus que está testificando. Eu te recebi, eu te aceitei. Mas que sinal que o Senhor me dá, que o Senhor me recebeu, está aqui parte da minha vida, parte do meu espírito em ti. Aleluia. Aleluia. Vocês compreendem isso, irmãos? Deus ajude que os irmãos realmente captem o que está sendo falado, né? Existia uma obra concluída. O Espírito Santo sendo um selo para o indivíduo. E para esse indivíduo, quando ele recebe o Espírito Santo, então o seu tempo de gemer terminou. Porque você é uma obra concluída. Por que terminou o tempo de gemer? A Bíblia diz assim, deixa eu voltar aqui em pontos que eu já falei. Ninguém se torna filho de Deus por nascer de novo. Nós nascemos de novo porque somos filhos de Deus. Alguém pode dizer, isso é calvinismo. Se a palavra é calvinista, então sou calvinista. Porque a Bíblia diz assim, e porque sois filho, em Gálatas capítulo 4, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Então, porque tu é filho, Ele envia ao teu coração o Espírito Santo. E até tu receber o Espírito Santo, a Bíblia diz assim, não somente esta, falando da natureza, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, estamos gemendo em nós mesmos, com dores, esperando sermos revestidos. Quando você recebe o selo do Espírito Santo, o tempo de gemer cessou, porque a obra foi concluída em você. Aleluia! E aí você agora pode dizer que é um homem perfeito. Amém. A pedra de coroa pode descer sobre você. Amém? Mais um pouquinho aqui. Aleluia. Às 9 horas eu vou terminar ali, irmãos. Falta 10 minutinhos, só ler mais esse parágrafo que eu já vou encerrar. E o profeta dá um testemunho, ele diz assim, como eu trabalhava para a companhia ferroviária, e nós enchíamos o vagão de cargas com latas e coisas diversas, de fábrica de conserva. E mais, então antes que aquele vagão pudesse ser selado, o inspetor se aproximava para ver se aquele vagão estava adequadamente carregado. Se não, a primeira vez que ele desse um encontrão com alguma coisa, espalharia as coisas e quebraria. E a companhia ferroviária seria responsável. E aquele inspetor testava tudo para ver se estava adequadamente no seu lugar. Se não estava, ele interditava o vagão. Então nós tínhamos que fazer tudo de novo. Vamos lá. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos o vagão. Estamos colocando a cada dia que passa a nossa vida em ordem. Tu tira o que tem que tirar, coloca aquilo que tem que colocar e vai ordenando a tua vida. De vez em quando o Espírito Santo passa como um inspetor e você como vagão. Quando o inspetor passa, ele dá uma sacudida. E quando o inspetor dá essa sacudida, irmão, eu falei no outro culto aqui, sabe que sacudida é esta? Aquelas tempestades que vem na tua vida assim, que tu não está esperando. Amém, Jesus? Tá tudo tranquilo, o mar tá calmo, daqui um pouquinho vem aquela luta, aquela prova assim que sacode a tua vida, sacode a tua casa, sacode a tua família. E sabe o que acontece quando sacode? Se as coisas não estão colocadas bem certa, cai tudo. Então você está, que luta, nem sei mais se eu sou crente, eu acho que Jesus não me ama, olha a luta que eu estou passando. Não é assim? Aleluia! Não vem tempestade, irmão Roberto? Não chacoalha? Chacoalha mesmo, né? Aleluia! E quantos nessa hora, irmãos, que o Espírito Santo chacoalha, o Espírito Santo passa como inspetor, chacoalha o vagão, quantos, né, que cai tudo, derruba tudo, aí Deus tem que dizer para ele assim, vamos lá, gente, vamos começar tudo de novo, começa a empilhar material sobre material que estava mal colocado. Deus tem que começar tudo de novo.
Deixa eu parar aqui, só dizer isso aqui para os irmãos, eu já estou para encerrar, mas só dizer isso aqui para vocês. Deus, irmão, Deus não faz gambiarra. Deus não reforma nada. Deus restaura. Deus não faz reforminha. Se você quer saber sobre isso, leia o livro de Jeremias, quando Deus disse, vá até a casa do oleiro. O vaso se rachou, o oleiro não pegou lá e disfarçou lá e para tapar o rachado. Se ele faz isso, coloca no forno, no primeiro choque com o fogo, estoura. Está rachado. Quantos vasos rachados vão para o forno, vão para a prova, vão para o fogo, e eles racham, irmão, se destrói, não conseguem passar pela prova do fogo. Nunca foram moldados corretamente. Aleluia! No decorrer da caminhada se rachou, se quebrou, deixa Deus começar o processo de novo. Tem que voltar atrás, começar tudo de novo? Começa tudo de novo. Acerta o vagão. Coloca o vagão em ordem. Aleluia! O inspetor está passando. E ele não vai selar um vagão que não está com as coisas em ordem. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Irmão, um dia desses o inspetor passará pela última vez. E aí que muitos vagão vão ficar para trás. Aí onde as virginésias não vão poder estar no arrebatamento. Porque não se preocupam, levam como diz o mundo, a lá vão ter, né? Glória a Deus. Aleluia. Ele diz assim, então nós tínhamos que fazer tudo de novo, até o inspetor estar satisfeito. Então tem que ser feito tudo de novo, até o Espírito Santo estar satisfeito com você. Até Deus olhar para ti e dizer, é isso que eu queria. Era isso que eu estava esperando. Eu estava pronto para te selar, mas estava esperando por isso. É isso que Deus está fazendo. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando o inspetor está satisfeito, ele fecha a porta. O inspetor fecha a porta e o inspetor coloca um selo nela. Então, ninguém pode abrir esse selo até que chegue ao seu destino. É isto que o Espírito Santo tem feito, está vendo? Ele vai, ele inspeciona, e é por isso que você não pode ter essas coisas. Você diz, eu falei em língua, eu gritei, dancei no Espírito Santo, isso não tem nada a ver com ele, está vendo? O Espírito Santo inspeciona a pessoa, até que ele esteja completamente satisfeito, e saiba que ela está. Quando o Espírito Santo, aleluia, inspeciona e vê que está de acordo como tem que estar, então ele passava aquele selo naquele vagão. Uma vez selado, irmão, a pessoa estava selado para sempre. Ninguém podia romper aquele selo. Aquele selo só podia ser rompido quando o vagão chegasse no seu destino. Aleluia! O que diz a Escritura? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual está selado até o dia da redenção. Aí o profeta diz que as pessoas falam assim, foi o diabo que fez eu fazer, o inimigo me tentou. Às vezes a pessoa não diz o diabo, né, mas bota o diabo em culpa de outras pessoas, né, o fulano fez eu fazer, o Beltrano fez eu fazer, o profeta diz, não é que o diabo fez tu fazer, a verdade é que tu nunca foi selado. Se tu fosse selado, Deus estaria selado no teu coração, Satanás ficaria selado lá de fora. E para ele entrar no teu coração, ele teria que ser justificado, santificado, teria que receber o Espírito Santo, então ele se tornaria teu irmão. E o diabo não pode chegar aí. O problema é que as pessoas não são seladas com o Espírito Santo. Amém, Jesus? Vocês estão felizes? Vocês compreendem isso? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Rapidinho aqui o último parágrafo. Só para nós encerrarmos aqui. Aleluia. Vou deixar para outra ocasião assim, esse parágrafo aqui para mim não. Se eu entrar ali eu vou ter que falar muito e meu tempo está encerrado.
Amém. Deus vai continuar trazendo coisas grandes para nós. A pedra de coroa tem vindo. E Deus está preparando, irmão, essa igreja. Amém. Naquela brecha ali, ó, entre as eras e a palavra, nos preparando ali, Espírito Santo, para nós recebermos a pedra de coroa. É isso que Deus está fazendo com nós. Vamos colocar de pé? Amém, Jesus, aleluia. Amém, nós temos aqui os pedidos de oração que nós vamos orar. Oração pela Thaís Della Vecchia, pelo Fábio Della Vecchia, pela Fabiola Della Vecchia e seus filhos. Amém. Se você tem um pedido especial, você pode levantar a tua mão. Deus está vendo o teu pedido. Enquanto nós oramos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite abençoada, essa noite ungida, que nós estamos na tua presença. Obrigado, Senhor, pela inspiração do teu Espírito Santo sobre nós, trazendo a tua palavra. Nós somos homens, somos incapazes, não temos habilidade, mas é o teu Espírito Santo que sabe de todas as coisas. E nessa noite o Senhor tem falado, tem nos ensinado, amém, aonde nós estamos pisando, amém, em que nível da estrada nós estamos caminhando. Que o Senhor deseja ver essa igreja crescer, Senhor. O Senhor não quer que essa igreja permaneça para sempre uma criança no Evangelho, apenas tomando leite racional, mas o Senhor quer ver essa igreja crescer nas virtudes, acrescentando fé, virtude, temperança, conhecimento, paciência, piedade, amor fraternal. O Senhor quer que ela chegue no estágio, Senhor, que ela possa ser selada, que ela possa tirar a placa, está em obras, e colocar uma nova placa, obra concluída, obra pronta, aleluia, para que todos possam ver a obra do teu Espírito Santo na vida do homem e da mulher. E sei que só assim, meu Deus, aquela pedra de coroa, aqueles 7 trovões, poderá produzir em nós uma fé sobrenatural de arrebatamento, que nos tirará dessa terra, que nos levará a uma fé de rapto. Agora, Espírito Santo de Deus, confirma a tua palavra aqui nesta noite. Deixa a pessoa sair daqui selada com o teu Espírito Santo e dizer que o tempo de gemer para ele cessou. Glória a Deus. Aleluia. Que a doce pomba do teu Espírito Santo, Senhor, possa encontrar nesta noite aqui natureza de cordeiro. As 7 naturezas de cordeiro pronta para que o Senhor possa descer, selar o coração dos teus filhos, sacudir o vagão, encontrar tudo em ordem, Senhor, para que esse selo seja real, seja verdadeiro na vida dos teus filhos que estão gemendo, que estão clamando. Aleluia, 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 glória a Deus. Oh, meu Deus, isso é tão verdade, Jesus, aleluia, que aquele anjo selador, meu Deus, passa pela cidade e procura aqueles que estão gemendo, aqueles que têm a primícia do Espírito, que pode gemer nesse tempo. Oh, glória a Deus. E aqueles que ele encontrasse gemendo, a ele foi dada a ordem que selasse. E o teu Espírito Santo está aqui, meu Deus, pronto para selar a tua igreja. E que possa haver um despertamento, Senhor, um desejo sincero de os vagões serem colocados em ordem. Oh, Deus, confirma a tua obra, Senhor. Ajuda, meu Deus, que a tua palavra nos coloque em ordem, que a tua palavra coloque essa igreja em ordem, que eles sejam ordenados pelo Senhor, que quando esse inspetor passar, meu Deus, sacudir, quando vier a prova, a tempestade, sacudir o vagão, eles possam mostrar do que eles são feitos, de como eles têm passado pela prova. Oh, glória! Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade nessa noite para selar os corações.
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, meu Deus. Essa igreja está chegando ao tempo que ela tem que cessar de gemer. Aleluia. É tempo de obra consumada. É tempo de arrebatamento. É tempo de encher lâmpadas. Oh, meu Deus, que o alarido de Deus, que a voz do sétimo anjo possa ser um despertar na vida do teu povo. Desperta, tu que dorme. Ressuscita dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Oh, glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, Senhor, por essa noite abençoada, por essa noite ungida, pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor tem nos trazido. O Senhor sempre vence, o Senhor é soberano. O que o Senhor desejou falar nessa noite, o Senhor tem falado, meu Deus. E sei que a Tua palavra tem caído como semente nos corações. Esta é minha oração e meu agradecimento no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Oh Deus, aleluia. Eu amo.